Olá, bom dia a todos. Uma ótima quinta-feira para todos nós. Se aproximando aí mais um final de semana, né? Quinta-feira. E hoje eu queria saber de vocês, não é? Vim trazer aí uma mensagem que aborda se você realmente tem deixado o Senhor ser o teu pastor. Se você ou você somente acredita na bênção de ser guiada pelo pastor, ou se você está deixando verdadeiramente ser, não é? Guiada por Deus, se você está realmente fazendo com que Deus seja o seu pastor. Um salmo muito conhecido, né, de todos nós é o Salmo 23. E no versículo 1, ele fala a mensagem assim: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não é? Nada falta àquele que é guiado, ou seja, que tem Deus como seu pastor. E o Senhor é o seu pastor? Se ele é o seu pastor, com certeza nada vai faltar a você. Se o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas você precisa deixar que ele seja o seu pastor para que realmente nada venha faltar na sua vida. O que acontece e ocorre muitas vezes é que há faltas na vida, falta alguma coisa, e não estou aqui dizendo de ordem material, que pode ser, de ordem espiritual também, mas há coisas e muitas coisas que não são resolvidas, que há falta na vida de vocês, na minha vida, simplesmente porque nós não deixamos o Senhor ser o nosso pastor, ele ser o nosso Senhor. Não é? É muito bom, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. A segunda parte, né? Nada me faltará. Mas às vezes esquecemos. Se você é uma dessas pessoas que esquece, tem que se lembrar que o Senhor, para que nada falte na sua vida, o Senhor tem que ser seu pastor, ou seja, ele tem que guiar a sua vida. Ele é que tem que te conduzir. Ou seja, você tem que deixar ele te conduzir. Né? A palavra de Deus também nos fala lá deixa eu ver aqui primeiro para você, né? Lá em Mateus 19, do capítulo 16 ao 30, em que um jovem, né? O mancebo de qualidade, algumas traduções trazem, outra é o jovem rico, que ele vem, se aproxima do Senhor, né? Você faz a leitura porque é longo, eu vou fazer várias citações aqui, e se eu for ler todas, o vídeo vai ficar um pouquinho extenso, né? E aí então eu vou passar as referências e a mensagem para vocês. Lá então em Mateus, no capítulo 19, do versículo 16 ao 30, fala sobre esse jovem rico, ou né, o mancebo de qualidade, que também outras traduções trazem como subtítulo, em que esse jovem aborda o Senhor e pergunta o que era necessário, né, para que ele pudesse agradar ao Senhor, né, que ele pudesse seguir o Senhor, o que faltava a ele. Aí o Senhor começou a dizer para ele que ele deveria guardar os mandamentos. E aí ele perguntou quais, não é? Quais mandamentos? E aí o Senhor Jesus começou a citar para eles, né? Não matarás, não furtarás, né? Bastante ali coisas dos mandamentos. Aí ele disse: mas tudo isso eu tenho feito, Senhor. Né? Tudo isso eu faço. O que me falta? Aí o Senhor diz, né? Para que ele tenha, na verdade, para que ele tivesse a vida eterna, né? Para que ele fosse salvo. E aí o Senhor Jesus disse para ele: te falta uma coisa, vende tudo que você tem, né? Porque ele era rico, e dê aos pobres e me segue. Aí a palavra de Deus nos fala, nesses versículos, que ele ficou triste e que ele se retirou da presença do Senhor e foi embora. Não é? Ou seja, ele não quis fazer isso. E a palavra do Senhor, o Senhor diz que é muito difícil um rico herdar o reino dos céus, que é mais fácil um camelo passar pelo furo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, né? Que triste, né? Esse jovem foi embora, não quis seguir ao Senhor, não quis ter o Senhor como seu pastor,
porque lhe faltava isso, né? Na verdade, não é para você vender tudo, não é. Aqui Jesus estava falando com ele, ou seja, ele tinha um apego. E é aí uma outra palavra que uma mensagem que eu já havia comentado com você, né? Esse jovem, ele tinha o coração dele na sua riqueza. O coração dele, o tesouro dele estava ali nas suas riquezas, ou seja, se ele não tivesse essas riquezas, ele não ia poder seguir a Jesus. Ele só iria seguir a Jesus se ele tivesse as riquezas. Mas quando Jesus disse para ele se desapegar disso e seguir a ele, o jovem ficou triste. E aí então foi embora, virou as costas para o Senhor. E aí eu te pergunto hoje, o que tem feito você virar as costas para o Senhor e não deixar, não é, com que o Senhor seja o teu pastor? É a riqueza? É os seus bens materiais que você tem e que você não larga? É ali que você tem depositado o seu coração? E é por isso que você não consegue seguir o Senhor? E é por isso que talvez, né, o Senhor não está sendo o seu pastor e muitas coisas estão te faltando? Assim como aquele jovem rico estava faltando esse desapego? Então, né, esse jovem rico saiu triste. Ou será que são algumas tradições que você leva consigo e não consegue se desapegar? Não é? A palavra de Deus nos fala lá em Mateus, no capítulo 8, do versículo 18 ao 22, não é? Sobre práticas. Vamos lá, essa aí eu vou mostrar para vocês. Eu vou ler junto com vocês. Lá no capítulo 8 de Mateus. Deixa eu só chegar ali, eu não deixei marcado aqui. Mateus 8, do 18 ao 22, né? Em que fala assim, daí que eu tô em Marcos. Né? Diz assim, e Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para outra banda. E aproximando-se dele, um escriba disse-lhe, Mestre, onde quer que fores, eu te seguirei. E disse Jesus, as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro de seus discípulos lhe disse, Senhor, permita-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse-lhe, segue-me e deixa aos mortos sepultar aos mortos. Aqui mostra uma tradição, não é, que eles tinham de ir lá e sepultar, não é, fazer todo o ritual, não é, quando alguém morria. O que é muito comum também hoje acontecer, né? Esses rituais, rituais no sentido de ir lá, velar, não é? Fazer muitas vezes quem crê em Deus, né? Louvar ao Senhor, não é? Acreditar que aquela pessoa se salvou, provavelmente porque cria em Deus, enfim, todo esse processo, né? Após a morte de alguém. E aí aqui o Senhor estava chamando todos eles para seguir. E aí este escriba disse, olha, né, eu posso ir lá antes, enterrar, não é, meu pai, né, e depois eu vou te seguir. E aí o Senhor Jesus, né, obviamente, né, Jesus porém disse-lhe, segue-me e deixa os mortos cuidar os outros mortos. Ou então, aqui eu digo para você, será que está havendo algumas tradições, algumas coisas, algumas práticas que você vem fazendo e que tem te impedido de seguir a Jesus? Será que você tem colocado coisas primeiramente a fazer para depois seguir ao Senhor? É assim que você quer que o Senhor seja o teu pastor e que nada venha te faltar? Provavelmente não é assim, não é? Muitas pessoas ainda não conseguiram se desvencilhar de atos, não é? De coisas que têm, se desapegar, tirar o coração dali para realmente seguir ao Senhor. Né? Jesus quer que nós venhamos segui-lo, independente de qualquer coisa, independente de tudo, que Ele seja primeiro em nossa vida, que Ele seja o nosso pastor. E aí sim, nada vai nos faltar. Será que também, às vezes, né, não são algumas glutonarias? Né? Será que não são algumas coisas que nós estamos fazendo e que estão nos afastando do Senhor, deixando de lado para que o Senhor seja o nosso pastor?
O que está impedindo de realmente o Senhor ser teu pastor? Não é? A mulher adúltera, como fala lá em João, no capítulo 8, no versículo 11, não é? Eles trouxeram a mulher, né, e falaram para Jesus: vem cá, essa mulher foi pega no ato de adultério. O que você me diz, né? O que tu tens a dizer sobre isso? O Senhor, muito calmamente, né, como sempre, sábio, disse a eles, não é? Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Porque na lei de Moisés, que era nessa época também estava em vigor, ela deveria ser apedrejada, porque cometeu adultério. E aí, então, queriam ver que Jesus, então, né, se era a lei de Moisés, era a lei de Deus, Jesus iria ali mandar apedrejá-lo. E aí Jesus respondeu a eles: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E aí todo mundo foi, um a um, saindo devagarinho, de escanteio, foram saindo dali. Jesus perguntou para aquela mulher: cadê os teus acusadores? E ela disse: foram todos embora. E aí o que Jesus falou? É aí que me interessa, não é, para esta mensagem, né? Ele disse para ela: mulher, vá e não peques mais. O Senhor disse, ela errou, mas o Senhor disse para ela ir e não pecar mais. Ou seja, quando ela fosse e não pecasse mais, ela estaria seguindo ao Senhor. E talvez isso é o que falta para a vida de muitas pessoas. É parar de pecar, reconhecer o seu pecado, ver que os outros também têm pecados, mas saber que não pode mais pecar, não é? Errou, agora vai e não peques mais. Vai, segue ao Senhor, continua seguindo Ele, mas não peque mais. Não cometa mais esse pecado. O pecado do adultério, no caso da mulher adúltera ali que foi citado em João, no capítulo 8. Bom, aquele que tem o Senhor como mestre, não é? Ele tem o Senhor como aquele a quem deve ser seguido. Olha o que diz lá em João, no capítulo 8 ainda, só que no versículo 12. 8:12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Se nós seguirmos ao Senhor, nós teremos a luz da vida, nós não andaremos em trevas. Então, para que o Senhor seja teu pastor, para que na sua vida não venha faltar nada, para que para você não venha faltar nada, que você venha deixar o Senhor ser teu pastor, verdadeiramente Ele ser o teu mestre, que você possa segui-lo, independente de qualquer tradição, independente de qualquer pecado que você teve, que cometeu, você se arrependa, continue, siga Ele, não é? Deixe de lado aquilo em que o seu coração está posto, aquilo em que você tropeçou. Não é? É as suas riquezas? É o pecado? É uma tradição? Seja o que for, que está te prendendo, te segurando, impedindo com que você siga a Jesus. Que você hoje possa se desprender disso, fazer uma autoanálise, um autoexame, se examinar, para ver o que está impedindo você de seguir ao Senhor, ou seja, de deixar com que Ele seja o seu pastor, para que na sua vida nada falte. Que o Senhor venha falar mais ao seu coração, venha te dar mais esclarecimento, que você possa meditar nessas passagens que eu aqui mencionei a vocês e algumas que eu fiz a leitura, que Deus possa falar mais com você. Que Deus te abençoe e até uma próxima mensagem, se Deus quiser.